Valeu, meus amigos, obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Se tu ainda não for inscrito, aproveita e te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, porque nós temos que falar sobre as últimas do Tricolor e as últimas informações chegam com alguns detalhes importantes. Primeiro, deixa o teu like aqui embaixo. Olha só, vamos falar então sobre a reapresentação do Grêmio, porque o Grêmio chegou na madrugada de terça para quarta, né? Quase manhã de quarta-feira. Os jogadores ganharam uma folga, por óbvio, né? Estavam há quase 10 dias fora de casa, então ficou acordado aí com os jogadores que eles teriam esse momento para passar com a família e tudo mais. Então a quarta-feira foi de folga para o grupo que estava lá em Curitiba. Nessa manhã de quinta-feira, os jogadores se reapresentaram no CT Luiz Carvalho e o Renato, por óbvio, já começou a pensar na equipe que enfrenta o Bahia no próximo sábado. A tendência é de um time praticamente reserva, poupando alguns jogadores, alguns titulares. Mas há algumas possibilidades aí nessa história toda e nós vamos começar falando sobre estas possibilidades. Como, por exemplo, Kahneman e Diego Costa. São dois jogadores que precisam ser avaliados nessas próximas horas e poderão ganhar uns minutos no jogo contra o Bahia no próximo sábado lá no Jacone. Outros jogadores também aparecem como candidatos à titularidade. Aravena. Aravena é um jogador que vem ganhando espaço, inclusive deu uma empurradinha no Nathan Fernandes ali pro cantinho, a gente já vem acompanhando isso. O Nathan, inclusive, ficou de fora da relação de jogadores que enfrentou o Fluminense e foi por questão foi por opção técnica, tá? Não tem nada a ver com dor ou desconforto, não. O Renato que disse, ó, senta lá, fica de fora, que hoje quem vai é o Aravena. Então a gente tá vendo o Nathan perder esse espaço. Então daqui a pouco pode ter uma possibilidade do Aravena ganhar alguns minutos a mais, até pra gente poder ter uma noção de quem é o Aravena, né? Porque a gente viu ele jogando muito pouco ainda, mas convenhamos que os momentos que ele entrou não estavam próprios pro jogo do Guri. O detalhe é que outros podem ganhar oportunidade também. Arezzo. Bright White jogou na semana passada contra o Cuiabá, jogou contra o Fluminense na última terça, muito provavelmente será o titular na próxima terça lá no Rio de Janeiro, então o Arezzo existe aí essa possibilidade dele ganhar essa oportunidade. Mesmo que o Diego Costa volte, o Diego ele teve um desconforto no pubis, após a volta dele da lesão no jogo contra o Corinthians, mesmo que o Diego tenha condições de jogo, o Diego não sai como titular. Ele está muito abaixo ainda no ritmo de jogo, é um jogador que precisa ter um cuidado a mais, porque ele está voltando antes do que era esperado, então tem a questão da idade, então o Grêmio vai pregar muita cautela com o Diego. Felizmente a gente tem peças, né, que o Renato vai ter oportunidade de colocar para jogar e para ver. Então, felizmente não precisa forçar o Diego para ele ser esse titular. Mas o Arezzo tá aí, jogou muito bem quando teve as oportunidades e pode surgir como um titular no próximo sábado. Assim como também o Monsalve. Esse aqui se escalou praticamente sozinho, vamos falar bem a realidade, né? O Monsalve é quase certo que ele será o titular no próximo sábado e é outro jogador que o Renato tem à disposição. O Mike aqui já é um pouco mais difícil. Ele vai passar por avaliação, ele teve um desconforto muscular após o jogo contra o Atlético Paranaense e a tendência é que ele ainda não esteja pronto para voltar a jogar, até porque ele precisaria ganhar ritmo, jogar, treinar um pouco mais e tal. Então a tendência é que o Mike ainda fique de fora. O Fábio treinou normalmente, depois daquela pancada na costela que ele sofreu no jogo contra o Cuiabá, e a tendência é que o Fábio até seja o titular nessa partida também. A gente precisa manter uma sequência legal no retorno. Vocês já pararam para anotar? Vocês já viram os números? Até o momento foram 3 partidas no retorno do Campeonato Brasileiro. Virou turno. Terminou lá contra o Corinthians, começamos um turno novo. Contra o Vasco, uma vitória de 1-0 com o time principal. Depois jogamos contra o Atlético Paranaense com a equipe reserva, vencemos também. Depois jogamos contra o Cuiabá na semana passada com a equipe reserva, vencemos também. Ou seja, 3 partidas, 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento. Os números do Grêmio no campeonato agora no retorno são de líder. São de líder. Então tomara que consigamos manter essa sequência muito boa, até porque a gente precisa cada vez mais se afastar da zona de rebaixamento e não precisar ficar olhando a todo instante para o pessoal lá da zona de baixo, né? Gente, olha só, vamos avançar um pouquinho para a gente falar sobre algumas possibilidades de... tem o Rodrigo Eli, tava esquecendo, o Rodrigo Eli levou cartão vermelho no jogo agora contra o Fluminense,
Daqui a pouco pode ganhar uma vaga de titular também nesse jogo aqui agora contra o Bahia no final de semana. Então, sábado, 19 horas, no Jacone, a partida pelo Campeonato Brasileiro, tá? Agora sim, agora vamos avançar um pouquinho pra gente falar sobre o mercado de transferências. O Grêmio hoje pela manhã oficializou o empréstimo, né, a negociação com o New York Red Bulls, e o Carbajo está sim de saída do clube. Nós já tínhamos avançado aqui nessa informação durante a semana, só que agora chegou a oficialização do Grêmio e é por óbvio a gente tem que noticiar. O Grêmio fechou o empréstimo do jogador por $500 mil no prazo de 1 ano, ou seja, até metade de 2025. O clube tem a opção de compra. Se eles quiserem exercer, pagam mais $4,5 milhões pela aquisição do tricolor, totalizando aí do jogador, totalizando aí uma negociação que envolveria $5 milhões para a saída de Carbajo do tricolor. Ele que já não atua mais com a camisa do Grêmio, só daqui a 1 ano, se o clube não quiser exercer o poder de compra. Beleza? Então, Carbajo de saída do tricolor, foi até anunciado, inclusive, nas redes sociais do New York Red Bulls, tá? Gurizada, vamos falar sobre Gustavinho, ou Gustavo Nunes, meus amigos. Porque tem novidade na história da possibilidade de venda do guri. O Diogo Rossi, repórter, colega nosso aqui, trouxe a informação de que o Girona da Espanha fez uma nova proposta pelo Gustavinho. Proposta esta que gira na casa dos 10 milhões de euros. Proposta mais baixa do que o clube árabe, o Al Qadisiyah, fez nesta semana, oferecendo 16 milhões de euros fixos, mais 4 milhões em variáveis, totalizando 20 milhões na negociação. Bom, essa informação do Al Qadisiyah quem trouxe foi o Diego Torres, tá? Importante dar o crédito aqui pro colega. A informação do Diogo Rossi agora do Girona, oferecendo 10 milhões de euros, ela agradou demais o jogador, ela agradou demais o Gustavinho. Essa semana ele já deu entrevista dizendo que não gostaria de jogar na Arábia, e sim na Europa, e o Girona, por ser do grupo City, atrai um pouco mais, porque poderia daqui a pouco ser a porta de entrada para outras equipes do grupo, principalmente o Manchester City, né? Agora nós tivemos o exemplo do Savinho, por exemplo, estava no Girona, foi pro Manchester City. Então o Girona gostaria até da contratação do Gustavinho, justamente para entrar na vaga do Savinho. Então vendo essa trilha, vendo esse caminho que empolga o Gustavinho. Só que a proposta pro guri pode ser muito boa, mas pro Grêmio não. O Grêmio quer sentar para negociar com uma equipe com valores de 15 milhões no mínimo. No mínimo. Pô, imagina, uma proposta de 16 do Al Qadisiyah podendo chegar a 20, pro Grêmio empolgou demais, só que o guri não quer ir para a Arábia. Então, enquanto agrada o Grêmio, não agradou o guri. Agora que agrada o guri, não agradou o Grêmio ainda. Só que tem um outro ponto, não é só a questão financeira que pega nessa história toda com o Girona. A questão principal, talvez, dessa história, além do financeiro, por óbvio, é que o Grêmio tem uma dívida com o fisco espanhol por conta da venda do Arthur ainda. O fisco espanhol cobra ao Grêmio 35 milhões e meio de reais por conta de impostos sobre a venda do Arthur. O Grêmio rebate, diz que não, que essa dívida não é do Grêmio, essa dívida é do Barcelona, porque o Grêmio pagou as dívidas às autoridades aqui no Brasil e o Barcelona ficaria responsável por pagar as dívidas, né, de impostos com as autoridades na Espanha. Só que o fisco espanhol diz que não, que essa dívida é do Grêmio. Enquanto um empurra para lá, outro puxa para cá, outro joga para cima, outro puxa para baixo, o Grêmio tem medo de daqui a pouco vender o Gustavinho para uma equipe da Espanha e o fisco espanhol ir lá e confiscar os 35 milhões e meio que acredita que o Grêmio deve por conta do Arthur. Então, muito por conta disso também, o Grêmio não deve avançar com uma negociação com uma equipe espanhola até que se resolva essa história do fisco espanhol. Enquanto essa proposta do Girona agrada ao jogador por conta de um progresso na carreira que poderia acontecer, ao Grêmio ela desagrada totalmente. Seja na questão financeira, seja na questão dessa dívida aí com o fisco espanhol. Quero saber de ti. E aí, o valor é bem baixo ainda, convenhamos, né? Convenhamos que o valor é baixo ainda. Mas eu quero saber de ti, venderia o Gustavinho por 10 milhões de euros ou tu acha que tem que esperar? Ou não vende e nem conversa com o Girona? Daqui a pouco, e aqui é uma hipótese, tá?
A gente olhando assim, o Grupo City é um grupo grande, daqui a pouco poderia vender, sei lá, pro Bahia, e o Bahia repassaria o jogador pro Girona. É uma forma de driblar o fisco espanhol. Convenhamos que é uma forma de driblar. Ou daqui a pouco vende para outra equipe, né, do Grupo City, e aí repassa o jogador pro Girona. Enfim, é uma forma de driblar o fisco espanhol, mas aí quem veria essa história toda, por óbvio, seria o Grupo City e o próprio Grêmio na hora da negociação. Mas o que precisa ser superado ainda também são os valores. Vamos acompanhar, vamos ver o que vai acontecer. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia estará aqui no canal. Grande abraço, até a próxima. Tchau!